Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Dê uma linda salva de palmas ao único que é digno de toda a glória, pelos séculos dos séculos, o nosso Rei Salvador Jesus. De coração mesmo, como seu irmão em Cristo, eu me alegro muito em poder estar junto contigo para adorar a Deus, porque eu sei que você está aqui nessa noite porque você ama o Senhor Jesus, porque você é aquela pessoa que diz assim: eu não consigo mais ficar uma semana, um mês, um ano sem estar junto com os meus irmãos adorando o meu Rei, o meu Salvador. Ou seja, Jesus Cristo tem sido formado dentro de você. Como João Batista disse, nós também declaramos que nós venhamos a diminuir e que Ele venha a crescer. Ainda que no mundo, o que o Senhor Jesus disse? A iniquidade vai aumentar e o amor vai esse é o caminho determinado para o mundo. Mas nós não somos do mundo, nós somos de Deus, e Deus é amor. E indiferente da iniquidade do mundo, o nosso desejo é praticar a santidade. O nosso desejo é agradar seu desfrute do nosso Deus. Amém? Então na nossa vida esse negócio de amor esfriar não existe. Como igreja, como vida da igreja adequada, que o amor por Deus, por Jesus, pela vida eterna, cresça nas nossas vidas cada dia mais. Amém? Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, a senhora, o Senhor que cultua conosco diretamente do seu lar. Certamente quando nós unirmos a nossa fé para adorarmos o nosso Criador, o nosso Salvador, a presença do Espírito Santo também irá sobre você, assim como estará sobre nós, nos fortalecendo no nome do Senhor Jesus. Amém? Coloque as mãos no coração, feche os seus olhos, se desligue deste mundo que tem um tempo determinado, porque esse céu, essa terra, ela já está entesourada para o fogo. Porém o Senhor, Ele nos promete e tem preparado para nós um novo céu e a nova terra, aonde nós habitaremos com Ele pelos séculos dos séculos, aonde nós habitaremos com Ele com um corpo glorificado. Senhor, eu declaro isso pela fé verdadeira, pois a fé verdadeira é aquela que não tem que ver para crer, mas ela crê, ela acredita, ela tem certeza das coisas que se esperam e dos fatos que não se veem. Eu não consigo ver o Senhor com os meus olhos naturais nessa noite, mas com os olhos da fé, eu tenho a certeza que o Senhor, o cabeça da igreja, já chegou neste lugar, já veio nos entregar o crescimento de Deus, o fortalecimento espiritual sobre as nossas vidas. Então vem, Espírito Santo, vem nos transformar, vem renovar, Senhor, a nossa mente, vem nos capacitar a desenvolvermos a nossa salvação, vem formar, modelar o Senhor Jesus em nós, para que possamos declarar o que Paulo declarou, dizendo: não sou mais eu que vivo, mas Cristo Jesus vive por meu intermédio. Isto é que é ser cheio do Espírito Santo, isto que é ser cheio da tua presença, é se revestir do novo homem, é receber as tuas virtudes, a misericórdia, a humildade, é
receber a bondade, é receber a mansidão, a longanimidade e praticar, Senhor, tudo isso não por obrigação, não por medo, não por interesse, mas por amor. Igreja, declare o seu amor ao Rei dos Reis agora. O Senhor Jesus, Ele está neste lugar. O Espírito Santo, Ele está sobre as nossas vidas. Então se renda a Ele, peça a Ele: vem me renovar, vem me fortalecer, vem me transformar. Enche-nos, Senhor, enche-nos da tua graça, enche-nos da tua misericórdia, enche-nos do teu amor, da tua bondade, da tua longanimidade. Enche-nos, ó Pai, da tua mansidão, para que saibamos lidar uns com os outros, para que tenhamos força para suportar uns aos outros, Pai. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, e que diminua eu, para que Tu cresças, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, e como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais, no Santo dos Santos, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas, debaixo de Tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde. Essa fumaça é a Tua Shekinah, Senhor. Essa fumaça é a Tua glória que nos renova. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu aleluia, prazer. aleluia, aleluia e aleluia. Obrigado, Senhor, por este dia de vida, por esta oportunidade de estar em Tua santa presença, ó Rei Jesus. Escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, para que vejam Tua face em mim. Diga ao Senhor: e que diminua eu, e que diminua eu, para que Tu cresças, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, meu lugar secreto. Só Tua graça me Só Tua basta, graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. debaixo de Tuas asas, debaixo de Suas asas é o meu abrigo, é o meu abrigo, meu lugar secreto. meu lugar secreto.
Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Aleluias. A tua graça, Senhor, nos basta. Diga ao Senhor: eu sou agradecido pelo teu amor. Diga ao Senhor: eu sou agradecido pela tua salvação, pelo teu cuidado. Agradeça ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem tido para contigo. Agradeça ao Pai Celestial por ter nos amado de tal maneira ao ponto de entregar o seu Filho amado para nos redimir, para nos salvar, para nos fortalecer, para nos transformar. Ah, poderoso Deus, nós nos humilhamos em tua presença nessa noite. Nós reconhecemos as nossas falhas, os nossos pecados e buscamos, Pai, a força para melhorar, a força para cumprir o teu propósito, a tua predestinação em nossas vidas, pois o Senhor nos predestinou para nos tornarmos filhos do Senhor, à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos predestinou para as boas obras, para vencermos esta carne pecaminosa, para vencermos este mundo maligno e te servirmos e te adorarmos em espírito e em verdade. Então vem, Espírito Santo, vem nos renovar, vem nos fortalecer, vem nos transformar. Vem, Senhor, e nos enche da tua essência, e nos enche do teu Espírito, e nos enche do óleo precioso da tua unção. Diga ao Senhor: eu quero ser virgem prudente, eu não quero deixar que ninguém roube a minha coroa. Diga: eu quero viver para a tua glória, Rei Jesus. Vim até aqui derramar o meu passado em ti. Vim banhar meus pés que andaram por aí, sem carinho receber. Louve ao Senhor. Hoje estou aqui. Hoje estou aqui, não porque eu mereço, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei. Tu sabes por onde eu andei. Conheces bem o meu perfume. Conheces bem o Se meu é perfume. que eu posso chamar de perfume antes de te conhecer, Senhor. Mas tu sabes também que o meu choro é sincero. Porém não tenho nada a oferecer. Diga ao Senhor: mas te dou a minha vida. É tudo que tenho, é tudo que tenho. Recebe a minha alma, recebe a minha alma. Refaz a morada, habita em mim. Me pega em teu colo, me acalma em teu peito. Sou teu, sou eleito, aleluia. E a minha essência é exalar teu cheiro. Queremos exalar o teu cheiro, queremos exalar o teu bom perfume. Diga: Senhor, eu quero te honrar aonde eu pisar a planta dos pés. Diga: Senhor, eu quero ser um vaso de honra em tuas mãos. Vim até aqui, até aqui.
derramar o meu passado em ti. derramar o meu passado em ti. Vim banhar meus pés que andaram por aí, Os pés que andaram por aí, sem carinho receber. sem carinho No mundo, Senhor, só recebemos pauladas. Hoje estou aqui. Hoje estou aqui. Diga pra Ele, não porque eu mereço, Não porque mereço, pois tu sabes por onde eu andei. pois tu sabes por onde eu andei. Conheces bem o meu Conheces perfume, bem o meu perfume. pois tu sabes também Pois tu sabes também que o meu choro é que sincero. o meu choro é sincero, Porém não tenho nada a não tenho oferecer. nada a oferecer, meu Senhor. Mas te dou a minha Eis vida. aqui a minha Levante as vida. mãos aos céus e diga ao Senhor: é tudo que eu tenho. Tudo que tem. Recebe a minha alma, recebe a minha alma, refaz amor, habita em mim, Habita em mim. me pega em teu colo. Pega em teu colo. Receba o amor de Deus em sua vida. Sinta o Senhor dizendo: eu sou contigo, não temas. Sinta o Espírito Santo dizendo: você é eterno. O Senhor te fez para a eternidade. Exalar Teu cheiro é tudo que tenho, é tudo que tenho. Recebe a minha alma, refaz a morada, faz a morada. habita em mim. Habita em mim. Me pega em teu colo, Me pega em teu colo. me acalma em teu peito. Acalma em teu peito. Sou teu, sou eleito, Sou teu, sou eleito. e a minha essência A minha essência é exalar teu cheiro. com as mãos levantadas aos céus, diga: poderoso Deus, eu estou aqui nessa noite porque eu te amo. Eu vim buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Eu vim buscar a sabedoria, o conhecimento, o entendimento de quais são as obras, o caminho, a justiça que o Senhor tem para a minha vida, para mim praticar, sabendo que dessa forma todo o restante será acrescentado segundo a tua vontade, porque a minha vida, família, projetos, sonhos já está nas tuas mãos. Diga glória a Deus e dê uma linda salva de palmas ao nosso Rei Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem está se sentindo bem, renovado, fortalecido, é o Espírito Santo de Deus. Entenda, Ele já está aí dentro de você. É Ele que te dá a verdadeira fé. Você que tem a fé de Cristo, isso não vem da sua mente, não vem da sua carne. É impossível a carne conseguir confessar que Jesus é o Cristo, crer que Jesus é o Salvador, crer que Jesus venceu a morte. A carne não consegue crer nisso. Quando eu creio, quando eu confesso, é porque o Espírito Santo já habita dentro de mim. E agora, irmãos, é a gente dar vazão, dar liberdade ao Espírito Santo. É a gente falar com Ele: Espírito Santo, o que o Senhor deseja de mim? Me modela, me transforma. Cumpre a tua vontade na minha vida. Amém? Pode se sentar abençoado em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos num ponto do estudo extraordinário, uma mensagem que nos dá muita força, irmãos.
No início dessa mensagem, talvez seja um banho de água fria. Mas você já viu quando nós está no calor, como a água fria refresca? E depois ela fica morninha? Quem já tomou um banho de água fria no calor? Quem já tomou? No início a gente sente, não sente? Mas daqui a pouquinho fica melhor do que fora da água, sim ou não? A mensagem de hoje é dessa forma. Quando eu comecei a pregar hoje de manhã, o povo da manhã ficou com os olhos desse tamanho para mim. Como quem diz assim, eu não acredito que o pastor está dizendo isso. Só que aí eu fui argumentando, fui destravando na palavra de Deus o coração de cada irmão, cada irmã, porque tem muita coisa travada em nós por causa da carne e do nosso conhecimento humano que é limitado. Quando recebemos a sabedoria do alto, a nossa visão que outra hora estava coberta começa a se expandir. Quem está entendendo? Então, por gentileza, abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 8, e em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 7. Apocalipse capítulo 2, versículo 8, e 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Jesus, na tua presença, reunimos-nos aqui. Apocalipse capítulo 2, a tua versículo 9 e 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Deixa eu mandar um abraço aqui. Um abraço ao seu Antônio, Pai, seu Antônio, um forte abraço ao Senhor. A paz, mana, um forte abraço à minha mana Graziele. Um abraço à dona Silvia, direto de BH, hein, dona Silvia, glória a Deus. Um abraço ao seu Adriano, um abraço à dona Heloísa, um abraço à dona Marília, que está em Mariana, um forte abraço. Deixa eu ver quem mais está conosco. Um abraço ao meu pai, meu pai está assistindo um pouquinho do culto, glória a Deus. Um abraço, pai, te amo. Dona Regina Lúcia, um abraço à senhora também, Deus abençoe. A todos os irmãos que estão conosco, vamos nos alimentar da verdade. Fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. E te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia. Toda a igreja, estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia. Aleluia. Incline o seu rosto, feche os seus olhos, Pai. Estamos aqui por causa do Senhor. Estamos aqui porque buscamos o verdadeiro alimento que nos dá força para passarmos pela porta estreita e andarmos no caminho apertado que nos leva para o reino dos céus, que nos prepara para a tua volta e para sermos honrados no teu tribunal, Senhor Jesus Cristo. Que aonde chega esta pregação, que a pessoa que ouve essa mensagem, seja agora no ano 2021 ou nos próximos anos, pessoas que o Senhor está alcançando nesse momento, que esta palavra, Senhor, seja lâmpada para os seus pés,
seja sabedoria e transformação para a sua mente, para que entenda da forma que o Senhor trabalha, o teu projeto, o teu propósito para as nossas vidas. Diga assim, seja no nome do Senhor Jesus. Nós vimos domingo passado, o Senhor Jesus, ele disse que nós tínhamos que comer da sua carne e beber do seu sangue. Depois ele foi mais específico e falou: as minhas palavras são espírito e são vida. Como ele disse no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, meu irmão, minha irmã, fato, se não temos palavra, se não temos conhecimento do Senhor, não conseguimos viver com o Senhor ou para o Senhor. Quem entende? É uma realidade. Quando nós nos reunimos para cultuar a Deus, Jesus está presente nos dando o crescimento de Deus. Quando nós queremos servir a Deus do nosso jeito, os irmãos com certeza já passaram em alguma situação da vida por isso e vê que a fé só vai naufragando. Quem está entendendo? Então que nós tenhamos força, quando não presentes, pelo menos por intermédio do culto online, de nos alimentar da sã doutrina, para não ficarmos desnutridos. Amém? Entenda, o Espírito Santo, ele quer te transformar num perfeito varão, numa pessoa madura. Quando você batizou, quando você recebeu a fé de Jesus, ali representa que você foi gerado, você foi ressuscitado aos olhos de Deus. Agora é necessário que você desenvolva, que nem uma criança. É necessário que você cresça. Olhe para o pastor, tem muitas pessoas que estão há 30 anos, 40 anos dentro da igreja, mas tem uma mentalidade com o Senhor ainda de criança. Por quê? Porque falta conhecimento da palavra. Olha o que diz na segunda carta de Apocalipse, a carta à igreja em Esmirna, que fala do tempo. Isso daqui é uma profecia. O livro de Apocalipse, a palavra Apocalipse quer dizer revelação. Amém? A primeira carta representa o finalzinho do primeiro século, quando o último apóstolo vivo, o apóstolo João, ainda pregava na igreja de Éfeso. Representa o tempo que a igreja de Cristo, no primeiro século, com a morte dos apóstolos, começaram a abandonar o primeiro amor. A segunda epístola, a igreja de Esmirna, mostra o primeiro resultado de uma igreja sem amor, que é o sofrimento. A igreja começou a passar por sofrimentos, por perseguições, por lutas. A igreja de Esmirna, a palavra Esmirna quer dizer mirra, e mirra na Bíblia Sagrada prefigura sofrimento ou morte. Entenda, do século I, hoje nós estamos no século 21, quem entende? Do século I até o quarto século, muitos cristãos foram mortos. Por quê? Porque assim como Cristo foi perseguido e foi morto pelo Império Romano e pelos judeus religiosos, assim também os apóstolos, muitos deles foram perseguidos, foram mortos, e também membros da igreja de Cristo naquela fase foram perseguidos e foram o quê? Mortos. E como que eu sei que essa carta fala principalmente com eles? Porque diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Olha como Jesus se apresenta para a igreja: eu estive morto e tornei a viver. Ele está dizendo o que está em João capítulo 11, versículo 25: eu sou a ressurreição e a vida. Por que ele está dizendo isso à igreja de Esmirna? Porque muitos ali estavam morrendo, estavam sendo perseguidos, outros já estavam presos, condenados à morte. Jesus estava dando uma força, um fortalecimento neles, renovando a fé deles e dizendo: essa morte da carne,
ela não pode te conter, porque eu tenho para você a ressurreição e o corpo glorificado. Olha aqui para o pastor, eu disse isso um tempo atrás e eu repito, a força que você vai ter para enfrentar as lutas nessa terra, por amor ao Senhor Jesus, vai de encontro com a fé que você tem na ressurreição. Quanto mais você crê na ressurreição e na volta de Jesus, mais força você tem para enfrentar as lutas nessa terra por amor a Cristo. Quem entende? É o que ele está falando. Versículo 9, ele diz assim, conheço a tua tribo. Ele está dizendo, eu sei o que você está passando. Não pensa que porque é um momento de tribulação que eu não estou vendo, porque eu conheço a tua tribulação. E também a tua pobreza, mas tu és rico. Isso daqui nós estudamos profundamente, né? Todo crente que abre mão de um prazer nessa terra por amor ao Senhor Jesus, aumenta o seu galardão no reino. Então, ainda que seja um Lázaro, um mendigo aqui na terra, mas que guarda o seu corpo, a sua vida, as obras de Cristo na sua vida, lá no céu vai ser recebido com louvor e vai ser rico. É o que Jesus está dizendo, continuando. E a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Ou seja, como na igreja em Éfeso já estava aparecendo os nicolaítas querendo governar sobre o povo, na igreja em Esmirna, muitos já estavam batendo no peito, se dizendo judeus, e falando que se todos os irmãos podiam orar, os batizados podiam batizar, podiam servir a ceia, podiam pregar a palavra, sem ter aquela hierarquia, então que era uma confusão. Esses são aqueles que se declaravam judeus e não eram. Antes eram sinagoga de Satanás. Por quê? Porque dentro da igreja eles ficavam semeando contenda e causando divisão e querendo ser melhor do que os outros. Longe de nós querermos trazer o judaísmo para o cristianismo. Isso daqui eu falei profundamente também. O judaísmo, ele tem 4 pontos. Os 4 pontos do judaísmo é: primeiro, o templo. A presença de Deus e o adorador no judaísmo é separado. Se um judeu quer adorar a Deus, ele tem que ir no templo. Segundo ponto, o sacerdote tem uma classe mediadora. E ainda que ele vá no templo, se ele for sem o sacerdote, não adianta nada. Terceiro ponto, a letra, a caducidade da letra, a lei que foi dada a Moisés. O judaísmo, ele é uma religião feita de letras, diferente do cristianismo, que nós devemos contatar em cada situação o Espírito Santo dentro de nós e buscar a sabedoria de Deus como devemos agir com aquilo dali, porque temos o Espírito Santo dentro de nós. O quarto ponto, os sacrifícios. No judaísmo, não tem a preocupação dos judeus para se santificarem, para serem a casa do Senhor, não. Eles podem ser seculares o quanto quiserem. A única preocupação deles é o donativo que eles levam no templo. Isso é judaísmo. E no cristianismo, na fé cristã, eu nem gosto de usar muito o termo cristianismo, porque hoje em dia o cristianismo já está como o catolicismo, o judaísmo, já está sendo feito uma religião. E Jesus não veio trazer uma religião de idolatria. Ele veio para nos transformar e nos fazer a imagem e semelhança dele. Quem está entendendo? Veja bem, no judaísmo, Deus e o povo estão separados. No cristianismo, no Novo Testamento, o Senhor, ele fala que vós sois habitação de Deus, lavoura de Deus, edifício de Deus, que ele habita dentro. Jesus Cristo disse: aquele que crer em mim, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Olha que maravilha. Ou seja, você não depende de estar dentro de um templo ou de uma casa de oração para adorar a Deus, porque o templo do adorador é o adorador. Aonde ele adora, a presença de Deus está com ele.
Então adore, seja andando de bicicleta, correndo, trabalhando, limpando a casa, sentado no sofá, onde você estiver, lembre de Deus e fale com Deus. Porque nada pode impedir de você alcançar a presença do Senhor. Porque quando você adora a Deus no nome do Senhor Jesus, por mais que você, assim como eu, tenha falhas, pecados, erros, antes do Senhor ver os teus pecados, os teus erros, as tuas falhas, Ele vai ver o sacrifício de Cristo. E aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Só não acenda a ira do Senhor contra ti, uma vez que você tem a fé de Cristo e permanece no pecado. Porque aí o Senhor, por mais que Ele te ama e já te salvou, indiferente do pecado que você tenha, Ele vai te disciplinar. Ele vai sem limite, Ele vai até onde Ele tiver que ir, para que você possa ter forças para deixar de viver na carne, no mundo, para viver no Espírito, ser preparada para viver com Ele eternamente. E o Senhor disciplina ou não disciplina? Você já notou que tem coisas que a gente faz errada e daqui a pouquinho a gente bate o dedinho minguinho no canto de um móvel? Daqui a pouquinho cai um copo, um prato, arranha o carro. Quem está entendendo? Quem já notou isso? Tipo assim, você faz coisas certas, às vezes parece uma eternidade para dar um fruto bom. Mas quando você toma uma atitude errada, comete um pecado, parece que rapidinho o céu enegrece para você. Quem já viu isso? Entenda, mas isso é o diabo. Não, ainda que Deus permita o diabo causar um dano, mas isso é Deus permitindo, porque o diabo está na coleira de Deus, e você não pertence mais ao diabo, você pertence a Deus. E se Deus não permitir, como o diabo só tocou na vida de Jó quando Deus permitiu, assim também na minha vida e na sua, que fomos comprados pelo preço do sangue de Jesus. Ele só pode tocar, nos provar, causar tribulação na nossa vida quando Deus permite, quer provar o nosso coração, a nossa fé, o nosso amor. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Amém? Vamos continuar? Agora olha o que o Senhor Jesus disse nesse versículo. Ele está falando para a igreja em Esmirna. Para a igreja, ele está falando com quem? Com a igreja. Ele está falando o seguinte: conheço os que estão introduzidos no teu meio, que a si mesmos se declaram judeus, homens de Deus, e não são. Antes são sinagoga de ou seja, dentro das igrejas têm sido levantadas sinagogas de Satanás. Eu sei, alguém pode ouvir eu pregar dessa forma, e por saber o meu histórico, eu que passei 10 anos num lugar que hoje eu sei que é uma sinagoga de Satanás, por causa dos frutos e dos bastidores, do mau testemunho, da avareza, da falta de amor. Alguém pode dizer: pastor, mas o senhor só está falando isso porque o senhor está perseguindo, ou então cuspindo no prato que comeu. Só que, irmãos, se eu não tivesse passado tudo que Deus permitiu eu passar, hoje eu não teria tamanha autoridade, fé, conhecimento para pregar do jeito que eu prego para você, entendendo as Sagradas Escrituras. Você que já viu por trás da cortina desses ministérios, não só o outro, a maioria deles, você sabe como que as igrejas estão degradadas, como que as igrejas não têm representado Jesus Cristo, não têm colocado Ele no centro, em primeiro lugar. O centro é o dinheiro, mamon, a avareza, a ganância. É um querendo ser maior do que o outro, é um querendo derrubar o outro. Então eu prego o que eu prego, não porque eu saí de onde eu saí, porque aquilo dali tudo Deus permitiu para mim ter experiência e conhecimento. Eu prego o que eu prego porque é o que está escrito. O que está escrito aí? Jesus falou o que para a igreja de Esmirna? Dentro de você tem sinagogas de Então entenda, hoje nem toda igreja que se diz igreja é igreja.
Ah, você nunca parou para pensar umas igrejas por aí que é só mercadejar, só dinheiro, 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 e pensou, mas Jesus não ensinava isso. Você nunca pensou assim? Nunca. Quem já pensou assim? Quem já ouviu lá uma pregação, pastor só prometendo riqueza, maravilha, só prosperidade, aí você parou e pensou, mas não foi isso que Jesus disse. Jesus disse em Mateus capítulo 6, que eu não devo me preocupar em amontoar tesouros aqui na terra, porque aqui as traças corroem, os ladrões roubam. O que adianta ganhar o mundo todo e perder a alma? Jesus disse para mim amontoar tesouros aonde? Lá no céu, onde as traças não corroem e os ladrões não roubam. Aí agora esse pregador só fala de riqueza, de prosperidade, que se eu der o meu carro X, eu vou ganhar um carro Y, se eu der uma oferta de 100, eu vou ganhar 1.000, 2.000, 10.000. Peraí, da onde vem isso? De Satanás. Não é igreja, é sinagoga de Sá. Aí você entende a palavra com clareza, irmãos. As pessoas viram e falam, ó, se você não fizer essa campanha, você vai perder a sua salvação. Se você não pegar esse envelope, o diabo vai te amaldiçoar, as coisas vão dar errado na tua vida. Quem já ouviu pastores pregando dessa forma? Levanta a mão, deixa eu ver. Mais de duas. Ixi, Jesus, pode baixar, porque misericórdia. Deixa que eu levo o caroço, né? Porque até me assustei, que quase toda a igreja levantou a mão. Você acha que isso é Jesus pregando? Isso é sinagoga do quê? Satanás. Talvez aquele pregador começou com o intuito certo, mas na caminhada ficou. Por quê? Porque se Satanás ele tentou o próprio Cristo, você acha que Satanás não tenta os pregadores num certo momento de suas vidas para corromper os seus corações? Vou me aprofundar um pouco mais. Quando há esses propósitos, campanhas na igreja que Cristo não fazia, é usado o que para fazer os propósitos, levantar dinheiro, as campanhas, para o povo não falhar um culto na igreja? É usado o que? É usado o que? Versículos bíblicos, a escritura. E aí você se engana e pensa, é Deus, porque está na Bíblia. Só que se você estudar Mateus capítulo 4, você vai ver que Satanás, para tentar fazer o Senhor Jesus pecar contra Deus, ele usou o quê? Ele usou o quê? A palavra. Então veja que o próprio Satanás, ele se veste de anjo de luz. O que é Satanás se vestir de anjo de luz? É ele querer pregar a palavra de Deus. Aí as pessoas começam a pensar, mas isso não pode ser Satanás, está até citando a Bíblia. E é Satanás purinho, só que a pessoa não tem um conhecimento da palavra e acaba sendo enganada, manipulada, explorado. Quem entende? Amém, irmãos? Por isso eu peço a você, coma Bíblia, leia Bíblia, e mais certeza você vai ter que esse ministério foi levantado pelo Senhor Jesus e não por homens. Eu nunca me imaginei aonde eu estou hoje, nunca me imaginei, não é algo que estava assim na minha cabeça, não, um dia eu meto o pé, não. Tanto que na Mundial, quando eu era jovem, eu saí 2 vezes. Quantas vezes? E nunca que eu fui montar ministério, nunca. Eu voltava para minha casa e ia trabalhar. Uma vez que eu saí, em 6 meses, eu já tinha uma casa para morar mobiliada. 6 meses. Porque graças a Deus, vagabundo eu nunca fui, nem dentro da obra, nem fora. A outra vez que eu saí, por pouco tempo, já estava tudo encaminhado também para me trabalhar. Mas aí, começou um pastor, não, vem para cá, me ajuda, pá. Eu fui. Por que dessa vez, quando estava num patamar tão alto, nós simplesmente chutamos o balde e abrimos mão dos prazeres dessa vida para pregar o evangelho do reino? Porque é Bíblia, porque é a palavra verdadeira, e contra a verdade a mentira não prevalece. Então dói algumas coisas que a gente prega, dói. Tem muitos pastores que eu tenho um certo carinho, amor pelos camaradas, mas eles estão cegos pelas heresias, e se eu pregar e falar, enquanto Deus não abrir os olhos deles, eles não vão entender.
Mas uma coisa é fato, quando eu saí, fiz o vídeo, expus o que estava no meu coração, que Deus tinha me revelado, mais do que uma mão me ligaram para falar, é isso mesmo, garanto que muito mais pastores têm também essa visão, o que falta é coragem para abrir mão da vida boa, do bom salário, da estrutura que o ministério dá, para viver na dependência de Cristo. Então guarda isso no seu coração, dentro da igreja tem se levantado sinagogas de esse ministério mesmo, com o tempo ele vai abrir em muitas cidades, naturalmente. Pode levar 1 ano, 10 anos, 20 anos, o tempo que Deus determinar, porque a gente não tem aquela sede de encher a igreja, não adianta encher a igreja de incrédulos. A igreja é um lugar para crentes, para quem crê em Jesus. Amém? Só que pode acontecer de amanhã depois um presbítero, o quê? Se corromper. E se tornar lá onde ele está na cidade, de uma forma oculta, uma sinagoga de quem? De Satanás. Pode acontecer, porque maldito o homem que confia. Mas se os irmãos estiverem se alimentando da sã doutrina, eles mesmos vão chegar até o presbítero e falar, não é assim a escritura não, tá? Você não está trazendo o trabalho da igreja de Cristo para cá, você está trazendo outro trabalho e a gente vai falar com a liderança. Quem está entendendo? Continuando, vamos lá. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de quem? De Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser dispostos o quê? A prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo. Não temas o que tens de sofrer. Será que você tem coragem para dizer assim, pastor? Tem coisas nessa terra que eu tenho que sofrer. Será que você tem coragem para dizer isso? Pastor, tem coisas nessa terra que eu tenho que... Será que você tem coragem para dizer isso? Foi nesse momento, quando eu disse ao povo da manhã, que eles ficaram com os olhos desse tamanho, mas ficaram assim, com um semblante semelhante dos irmãos. Que quando você prega coisas alegres, o rosto fica alegre. Quando você prega tribulação e coisas tristes, o rosto fica apreensivo ou triste. Mas isso é normal, porque nós é carne, a nossa carne é fraca. Mas olha o que Jesus está dizendo, Jéssica. Olha o que Jesus está dizendo, dona Piedade. Não temas as coisas que tens. Esse que tens está mostrando, é necessário. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eu vou pregar no Espírito para você primeiro, depois eu vou mostrar alguns textos, posso? Eu entendo perfeitamente esse versículo, perfeitamente, porque eu já aprendi, está por cima e também por baixo, a ter muito e também não ter nada, a chegar num lugar e ser honrado e também chegar num lugar e ser desprezado. Já passei por todas essas situações. Todas essas situações. E sabe o que isso daqui me revela? Não temas as coisas que tens de sofrer. É porque quando a gente sofre, que a gente se torna mais humilde, que a gente peca menos, que a gente ora mais. Toda vez que o dinheiro está sobrando, que a saúde está sobrando, que a alegria, tudo dando certo, a gente se afasta do Senhor. A gente se torna mais orgulhoso, mais arrogante, prepotente. Para pensar, não tem alguém, até mesmo na sua família, que porque agora está um pouquinho por cima da carne seca, fica pisando nos outros? Fica se valorizando mais do que os outros, pensando que é mais importante? Jesus quer acabar com isso. E Ele sabe que para quebrar o nosso ego, a nossa arrogância, a nossa vaidade, só tem uma forma: o sofrimento. Quem conhece um pé de manga?
Quais que são as mangas que amadurecem primeiro? As que estão mais no... Por quê? Porque elas tomam mais sol. O sol na Bíblia Sagrada representa as tribulações. O crente que passa por mais tribulações nessa terra amadurece primeiro e fica preparado primeiro para a volta do Senhor, para viver uma vida para Deus. Jesus Cristo está dizendo: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo, aí Jesus já está falando, sabe isso daí que você vai sofrer? É o diabo. Olha o que Jesus está falando. Sabe isso daí que você vai sofrer? É o diabo. Se toda a tribulação que a gente passa, a gente já soubesse quem está por trás da tribulação, qual que é o nosso inimigo, já era 50% do problema resolvido. Por quê? Porque tem muita tribulação que vem que a gente quer discutir com irmã, com irmão, com marido, com esposa, com médico, quando na verdade atrás daquela pessoa está quem? O diabo. E como que eu venço o diabo? Na oração, jejum, oração, santidade, culto a Deus, retendo cabeça, recebendo o crescimento de Deus na vida. Então Jesus está falando, sim, você igreja, prepare-se, haverá tribulações. O diabo, ele irá se levantar contra vocês, né? Tem pregador que não gosta desse termo, mas Jesus Cristo disse: sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra. Por que não prevalecerão? Porque irão investir contra a igreja. O inferno, o diabo, Satanás, constantemente ele investe contra a nossa vida, igreja. Constantemente. Pode ter certeza, quando alguém tenta te tentar a praticar o pecado, o diabo está ali atrás. Quando você passa por uma situação de tentação, seja um vício, seja glutonaria, algo que vai lhe danificar, o diabo está ali atrás. Você tem que receber essa revelação do alto, porque aí você vai saber se portar em toda e qualquer situação e vai entender: se eu fizer isso daqui, se eu passar desse limite, eu estou fazendo a vontade e estou sendo reprovado na tribulação. Por quê? Porque primeiro Jesus fala: isso daqui é maravilhoso, Senhor, que o teu povo receba no Espírito Santo o entendimento dessa palavra, Pai. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos o quê? Aí Jesus fala: ó, você tem que sofrer, vai ter que passar umas tribulações. O diabo vai lançar alguns de vocês na prisão, vai causar dores na vida de alguns de vocês, mas tudo isto é uma prova. Tudo isso é uma prova. Porque depois que você é aprovado, meu irmão, aí você conhece a boa, perfeita, a agradável vontade de Deus para a tua vida. Depois que você é aprovado, a tua situação muda da água para o vinho. Aqui você entende melhor o que aconteceu com Jó. Jó morreu doente, na miséria. Porque ele foi o quê? Aprovado. Claro que há pessoas que enfrentam enfermidades, partem por causa das doenças, mas se não blasfemaram, também foram aprovadas. E quando Jesus voltar, você vai ver o galardão daquelas pessoas por não ter titubeado e abandonado a fé. Mas Deus, Ele é poderoso também, já nessa vida, se assim for a vontade dEle, de já mudar a nossa sorte, como fez com o irmão da senhora, né? A irmã estava me contando, estava lá em Belo Horizonte junto com o irmão, cultuando pela internet. O irmão chegou a ser entubado, as notícias do médico eram cada vez piores, e ela na fé, adorando a Deus.
E agora seu irmão está onde? Eita glória! Foi restaurado. Veio a tribulação, veio a luta, e a senhora permaneceu no quê? Passou na prova. 20 dias entubado, ou seja, os médicos muitas vezes falaram que não tinha mais jeito. Pronto. Pastor, mas um negócio desse o senhor tem que gravar no altar, tem que postar, impulsionar. A gente não quer chamar interesseiros para a igreja. Deus continua operando milagres e abençoando muitas pessoas no nosso meio. Mas o nosso intuito é muitas vezes falar desses milagres só para validar a palavra, porque a importância não está no milagre, está na palavra. O milagre só serve se aumentar a tua fé. O milagre é para que a gente creia. Se porventura não ver sinais e prodígios, de forma nenhuma crereis. Então os sinais seguem aqueles que creem, para que eles creiam na palavra da verdade. Passou pela tribulação, passou pela prova e foi o quê? Aprovado. Jesus Cristo está dizendo: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10. Jesus até fala: essa tribulação vai durar quantos dias? Sabe por que ele está dando uma data? Para que você entenda que toda a tribulação que você passa, aos olhos dele tem começo, meio e fim. Aos olhos dele tem um tempo de ter, e 10 dias é algo de muito tempo ou pouco tempo? Então creia, você que está passando por essa tribulação, seja uma semana, um mês, um ano, tem um tempo determinado e já está prestes a acabar. Tem deserto na nossa vida que dura o tempo segundo a atitude que a gente toma. Quando o povo de Israel foi liberto do Egito e enfrentou o deserto, aquele deserto era para durar 40 dias, mas eles começaram a murmurar contra Deus. Então aquele deserto durou 40 anos. Para aqueles que foram livres do Egito, durou, para quase todos eles, só tirando Josué e Calebe, durou a vida toda, porque enquanto não morreu o último, a nova geração não entrou na terra que mana leite e mel. Então tem muito crente hoje em dia que a tribulação está demorando muito, porque foram ensinados com um evangelho superficial, infantil, não tem estrutura para a tribulação, para o sofrimento. E quando vem a tribulação e o sofrimento começa: porque Deus me abandonou, a culpa é do diabo. E começa a fazer aquela barganhação com Deus, e campanha em cima de campanha. Não é isso que Deus quer que você faça. Vem a tribulação, vem, vamos orar mais. Vamos no momento da prova, para ser aprovado ao Senhor, adorá-lo e dar bom testemunho, pagar o mal com o bem, honrar ao Senhor com alegria, sabendo que essa tribulação tem um tempo determinado pelo próprio Senhor, que o diabo é um cachorro na coleira de Deus, só vai e dura o tempo que Deus permitir. Se Deus não der a permissão, ele não faz nada. Quem entende isso? Amém? Aí o Senhor diz o quê? Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa. O que é a coroa? A coroa é a salvação. Sabe que tem muito pregador que prega essa mensagem falando, viu? E aí você vai ser salvo. Mas não é salvação. Por quê? Porque a salvação é de graça. E se aqui está falando que eu só vou receber a coroa se eu for fiel até a morte, se eu tiver boas obras, então a coroa, a salvação seria um mérito meu, porque eu fui fiel até a morte, porque eu suportei as tribulações, as provas até a morte. Então o mérito seria meu. Só que a salvação, o mérito não é da humanidade, o mérito é de Cristo. Foi Cristo que pagou o preço do pecado. Quem entende? Então essa coroa da vida não é a salvação. Para pensar, quem usa a coroa? Lá na Inglaterra tem a rainha Elizabeth, não tem? Tem o príncipe também, sim ou não?
E quando eles se apresentam de uma forma formal, o que eles estão usando? Por quê? Porque eles reinam sobre o povo. Então essa coroa da vida é uma posição no reino dos céus, quando Jesus voltar. Ele está dizendo: ser fiel até a morte, e eu te darei uma posição no meu reino na vida eterna. Amém? Aí você começa a entender Bíblia, e começa a entender que a vida é muito mais do que esses 80, 70, 100, 50 anos aqui na terra que nos resta. A gente é eterno. Cristo tem uma coroa da vida para aquele que é fiel até. E aí os pastores, né? Eles sambam em cima desse versículo, porque falou em fidelidade, aí começa: viu, você não pode tocar no dízimo, fiel, fiel, fiel. Mas olha o contexto, o Senhor está falando de dinheiro aqui. O Senhor está falando do quê? De você ser fiel na prova. Sabe o que é a prova? É quando alguém te persegue, é quando alguém te tenta para você destruir o teu casamento pela prostituição. É quando você enfrenta uma enfermidade, um problema financeiro, familiar. Essa é a prova. Vem do diabo, mas Deus está te provando naquela situação para te aprovar. Porque a salvação é de graça, mas o reino dos céus é tomado por esforço. E só aqueles que se esforçam se apoderam-se dele. Quem entende? Olha o que está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Aliás, primeiro versículo 7. Quem está entendendo a pregação? E você que está em casa, o Espírito Santo está ministrando na sua vida também? Se alimente da palavra. Essa verdade não muda. Ela te dá sabedoria e força. Ela forma Cristo dentro de você, para você enfrentar todas as tribulações e provações na face dessa terra. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo disse assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de quem? De Deus, e não de nós. Entenda, a sua estrutura ainda é um vaso de barro, é fraca. Só que dentro de você tem um tesouro. Sabe que tesouro é esse? Eita glória! É o Espírito Santo. Irmã, irmão, por favor, que nem Jesus falou para Tomé: Tomé, seja crente, não seja incrédulo. Você que tem a fé de Cristo, você que confessa que Jesus é o Cristo, isso não vem de você, é o Espírito Santo dentro de você. Tudo bem, tem momentos que o espírito está fraco e a carne está forte, mas ainda assim o Espírito está ali. A Bíblia fala que o próprio Espírito nos assiste nas nossas fraquezas, ou seja, há momentos que a nossa carne fica forte, nosso espírito fica fraco, mas Ele está ali intercedendo por nós. Pessoas em algum momento da tua vida, seja de falha, de pecado, que você foi para a carne, se irou, xingou, fez algo errado, pessoas podem virar para você e falar: agora é o fim, esse daí não vai mais na igreja, esse daí vai voltar para o mundo. Só que daqui a pouquinho você cai de joelhos na presença do Senhor, pede perdão e busca força, e lá está você de novo com os membros do corpo, no corpo que é a igreja, adorando a Deus. Sabe por quê? Porque a nossa essência é ressurreição. E a ressurreição já começa hoje, quando todo mundo pensa: está acabado para ele, está acabado para ela. O Espírito Santo, que é a vida de Deus dentro de você, te levanta mais uma vez. Então não pense que é o seu fim, não é. Não existe mais fim para você, você é eterno. Amém? Versículo 16, aí o apóstolo Paulo, ele diz assim: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso... Que Deus abençoe e tenha misericórdia em nome do Senhor Jesus, né? Vamos lá.
Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Sabe o que Paulo está dizendo? Tenho passado muitas tribulações. Tinha vezes que a barriga de Paulo ficava batendo na costela por causa do evangelho, que ele passava fome. Só que ele está dizendo, ainda que às vezes eu esteja magrinho, passando fome, ou enfrentando enfermidades, porque a Bíblia fala que Paulo tinha um espinho na carne, ainda que o exterior se corrompa, o interior está cada vez mais forte, mais cheio de Jesus, mais ligado com Deus. Ou seja, quando você se alimenta de Deus, a luta que você passa, a tribulação só te aproxima dele e deixa você mais no espírito do que na carne. Pode ver, uma pessoa mundana vem à luta, eu vou para a droga, eu vou para a bebida, eu vou para os braços da amante. Uma pessoa que crê em Deus vem à luta, eu vou orar mais, agora eu vou acordar na madrugada. Se eu ia no domingo, agora eu vou no domingo, na terça, na sexta, vou buscar ainda mais o meu rei, vou me alimentar ainda mais da palavra. Quem está entendendo? Então, ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova de dia em dia. Versículo 17. Por quê? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de... Ou seja, se você não quer sofrer por Cristo, se você não quer passar aflição por Cristo, não tem como você provar desse eterno peso de glória, não tem como você ter no reino dos céus um galardão. Está entendendo? Aí eu comecei a pregar isso para o povo da manhã, daqui a pouco eles estavam dizendo, eu quero sofrer por Cristo, porque a palavra destrava, porque a palavra transforma a nossa mente. O apóstolo Paulo está dizendo, a nossa leve e momentânea tribulação aqui, produz para nós eterno peso de glória, manifestação do reino dos céus, na volta do Senhor Jesus. Pastor, e como que é esse sofrer por Cristo? Eu vou te mostrar na mensagem. Vai lá em Romanos capítulo 8. É só voltar algumas folhas. Esse é o último livro que nós vamos estudar para encerrar a pregação. Por isso eu quero o máximo da sua atenção. O máximo. Porque é o último livro, mas é tão importante como os outros. Romanos capítulo 8, no versículo 35. Eu vou te ensinar um segredo aqui, que vai mudar a sua forma de servir a Deus, se você prestar atenção. Vai trazer uma clareza enorme para a sua vida. É uma pérola do reino dos céus. Pastor, mas essa mensagem aqui eu conheço. Mas hoje você vai ter a revelação do Espírito Santo num grau mais elevado. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos... Por meio de todas essas coisas, porém, somos mais... Por meio de todas estas... E o que são todas estas coisas? Ele está fazendo menção ao quê? Ao sofrimento. Quando ele diz assim... Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Ele está falando das coisas que ele disse no versículo 35. O que diz lá? Diga tribulação, angústia,
perseguição, fome, nudez, perigo e espada. Em todas essas coisas somos mais. Ou seja, o crente que não passa nenhuma dessas coisas pode pensar que é mais do que vencedor. Por quê? Porque é milionário, porque é rico, porque faz milagre, porque expele demônios, porque profetiza e se cumpre. Mas não é. Por quê? Porque lá em Mateus capítulo 7, versículo 20, 21, o Senhor Jesus fala: nem todo aquele que me chama Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, nós operamos grandes milagres no teu nome, nós profetizamos e se cumpriu, nós expelimos demônios no teu nome. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. Entenda, a tribulação vem, a necessidade financeira vem, a falta de roupa vem, a perseguição vem, a angústia vem, mas você sempre tem como dar um jeitinho. Deus vai permitir, você sempre tem como dar um jeitinho. Só que toda vez que você dá um jeitinho, eu fico preocupado com a pessoa aqui, né, gente? Eu até vou falar com o prefeito para colocar um quebra-mola aqui na esquina. Não, eu sei, mas isso daí é o diabo, né, cegando as pessoas. E não só pensando tanto apenas no camarada, mas se é uma família, um carro, bateu nessa velocidade do lado, mata até a criança. É verdade ou não é? Então Deus vai abrir uma porta, uma condição para mim poder falar. Colocar só mais um quebra-mola na cidade não vai fazer muita diferença, né? Que aqui em Santa Bárbara. Agora, guarda isso no seu coração. Toda vez que vinha a angústia, a fome, a perseguição, a nudez, ou você passa por aquilo, ou você dá um jeitinho e se livra daquilo. Se você der um jeitinho e se livrar daquilo, você está abrindo mão das promessas que Jesus fez ao vencedor nas 7 epístolas em Apocalipse. Nas 6, né? Uma ele não fez. Quem está entendendo? Então entenda isso. Vou te dar alguns exemplos agora. Agora você entendeu que fica mais fácil de entender Apocalipse lendo esse texto? Porque no final o Senhor Jesus, ele diz: ao vencedor. É assim que ele fala ou não é? E aqui em Romanos 8 ele mostra quem é vencedor. Aquele que passa as tribulações e permanece firme na minha presença, me amando, me adorando e me honrando. Esse é mais do que vencedor. Agora eu vou te dar exemplos aqui e você leva para a sua vida. Amém? Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Primeiro, será tribulação? O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: o amor de Cristo, a fé de Cristo, quando a gente é um crente fervoroso, traz tribulação na nossa vida. Eu não sei se você já passou isso, se não passou você vai passar, e se você já passou eu quero que você se lembre como você agiu. Por quê? Porque a tribulação que a gente passa dentro do local que a gente trabalha, por ser de Cristo. Pessoas começam a zombar da nossa fé, nos perseguir e até colocar o encarregado, o patrão contra nós. Isso é um tipo de tribu. Nessa hora, como você agiu, você que já passou por isso? Você deu seu jeitinho, falou menos de Cristo, foi mais por meio da galera para agradar eles, para acabar a tribulação? Ou você continuou firme, declarando que Jesus é o teu Senhor e que Ele é mais valioso até do teu trabalho? Se você permaneceu firme, aquela tribulação te deixou mais forte, mais perto de Deus, fez de você um mais do que vencedor. Você aumentou uma pedrinha preciosa na coroa da vida que Jesus tem guardado para todos que amam a vinda dEle. Quem está entendendo? Dá para levar para outras áreas, mas eu não vou argumentar. Continuar. Será tribulação, versículo, vírgula, ou angústia. Será que você, olha aqui para mim, vou até me sentar aqui.
Será que os crentes hoje em dia têm sentido angústia por causa da fé em Jesus? Sabe que angústia é essa que o Espírito Santo me revela? Quando eu me converti ao Senhor, 12 anos atrás, um pouquinho mais, eu era acostumado a estar com uma turma muito grande. Se juntava no centro 10, 20, 30, às vezes 50 jovens. Tudo para beber, usar droga, prostituir, tocar violão. E às vezes passava assim a madrugada. Quando eu me converti ao Senhor Jesus, do dia para a noite, eu parei de ir no centro, cortei relações, contatos, botei no meu coração, eu sou uma nova criatura. Então muitas vezes que eu antes tinha compromissos, tinha o que fazer, agora eu ficava em casa lendo a Bíblia. Trabalhava durante o dia, lia a Bíblia à noite, dormia para o outro dia e trabalhar. Final de semana ia para a igreja. Sábado, grupo jovem, domingo, culto. Aí muitas vezes à noite eu estava lá, lendo a minha Bíblia. Um novo convertido, chorando. Mas calma aí. Não é porque aquele momento eu estava sentindo o Espírito Santo falando comigo. Não, eu estava chorando de angústia. Porque a minha carne estava doida pela alegria que o mundo proporciona. A minha carne dentro de mim estava assim, vai lá, só vai lá estar um pouquinho com teus amigos. Não, mas beber um pouquinho, usar um pouquinho de droga, pode, só argumentando na minha cabeça. E eu no Espírito, buscando força do Senhor, dizendo não, não, não. E a angústia no coração só apertando cada vez mais. Você já sentiu essa angústia? Porque essa angústia dura a vida toda. Só que de formas diferentes. Vou falar de novo, essa angústia dura a vida toda. Porque é uma angústia da carne. A sua carne sempre vai ter alguma coisa que ela vai querer fazer que é contra o Espírito. Ou você cede, faz a vontade, ou você diz não e sofre na carne mais uma vez. Para você ter ideia, eu tanto não tinha ideia de estar aqui hoje, é um propósito de Deus, que 6 meses antes de nós sermos reformados, restaurados pelo Senhor, quando eu ainda não tinha recebido a direção do Espírito Santo, a reforma, não estava sendo transformado, quando eu ainda não tinha dado 100% da minha vida para o Espírito Santo governar, quando eu ainda estava na heresia, sabe o que eu estava fazendo? Eu já estava cheio de planos na carne. Tinha o meu carro, esposa, eu já estava, quem estava mais perto de mim sabe, já estava mexendo os pauzinhos, falando com um rapaz que é irmão do seu Charles, lá de Além Paraíba, que eu tinha o contato, que já tinha feito um financiamento com ele, o banco tinha emprestado dinheiro, eu já tinha pagado. Falei, agora eu vou pegar mais dinheiro e vou trocar meu carro por um Ford Fusion. Eu quero, eu posso, todo mundo tem carros, eu também posso ter, só na carne. Ia me endividar, ia ficar lá com uma parcela de 1.000, 1.000 e tanto para pagar todo mês. Mas cego. Aí quando o Senhor veio me restaurar, sabe o que Ele falou no meu coração? Você que está comigo desde o princípio, você sabe. Vai, abre mão do carro da tua esposa e investe na minha obra, não seja pesado para ninguém. Ai, doeu demais. A minha carne, só que o Espírito prevaleceu. Aí talvez você pergunte, pastor, mas e hoje? Como é que estão os seus projetos, os seus planos? Irmão, um dos planos que eu tenho é que se eu conseguir botar o documento do Cobalt em dia e Deus me dá a oportunidade de dar ele por um terreno para a gente construir a igreja, ele vai também. O pensamento que há no meu coração que é que se for para explorar vocês, para mim ter um carro melhor, então é melhor eu andar de bicicleta. É o pensamento que eu tenho no meu coração. Claro que a carne ela está sempre aqui querendo colocar heresias no ministério. Aí o que eu faço? O que me faz mais do que vencedor é não ceder para a carne.
Isso é Cristo ser formado dentro de nós. Então essa angústia é muitas vezes você, assim como eu, abrir mão até de algo material por amor a quem? A Cristo. Quem teria tamanha coragem, não é? Mas o Senhor, Ele conta com corajosos. E quanto mais você faz para Cristo aqui, mais do que vencedor você é no reino dos céus, quando Jesus voltar. Quem entende? Então você pensa que é fácil? Não é fácil. Só que quando você entende a palavra, você tem outra estrutura e outra visão. E aquilo que parecia tão importante, carro, casa, sítio, roupa, alimento, melhor carne, isso começa a ser banal. Isso começa a ser algo assim, ó. Isso daqui tudo é pá. Mas a volta do Senhor Jesus é certa e é eterno. E Deus me livre pregar o reino dos céus para vocês e eu mesmo ser desqualificado. Deus me livre. Quem entende? Então, tribulação, angústia, vírgula, é outra tribulação que a gente passa. Ser perseguido por causa de quem? De Cristo. Se quando vem a perseguição por causa de Cristo, você permanece firme, você é um mais do que vencedor. Mas se alguém começar a te perseguir por causa de Cristo, e você falar menos de Cristo, postar menos coisa de Cristo, deixar Cristo de lado, então você está abrindo mão daquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Você está abrindo mão de uma amizade sincera de Jesus com você, para uma amizade de um ser humano pecaminoso, carnal, mundano, que amanhã depois vai te trazer dor de cabeça. Quem entende? Continuando, diz assim: ou perseguição, ou então o quê? Ou fome, ou nudez. Fome e nudez é a mesma coisa, né? Porque é falta financeira. Sabe quem era o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, antes de se converter a Jesus, ele era um fariseu de alto escalão. Ele era um camarada que era sustentado pelo judaísmo, e ele ia de cidade em cidade pregando o judaísmo e perseguindo os crentes. Além disso, ele também era um empresário, construtor de tendas, como se fosse um pedreiro aqui no Brasil. Quem está entendendo? Era um camarada próspero. Só que quando Cristo apareceu a ele, mostrou para ele o quanto era importante que ele sofresse por Cristo, pregando o evangelho aos gentios. Sabe o que ele fez? Ele abriu mão de toda a estrutura que ele tinha, para viver na dependência de Cristo. E aí foi onde ele começou a passar fome, nudez, e entendendo que tudo aquilo nada mais era do que provação, porque é na prova que a gente é aperfeiçoado. Amém? Para com esse negócio, quando a farinha é pouca, meu pirão é primeiro. Para com isso, pensa no próximo, pensa na vontade de Cristo, prioriza Ele, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Paulo está dizendo: perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Você acha que os crentes hoje em dia, na maioria dessas igrejas, que infelizmente são sinagogas de Satanás, sofrem perigo? O próprio governo bate palma para esses crentes e manipula eles, igreja. Antes de eu ter a verdadeira sabedoria do alto, eu mesmo estava casado com os governos. Uma hora vereador, prefeito, deputado, presidente. Por quê? Porque a sinagoga de Satanás, ela se casa com o mundo e não está nem aí. Porém, nós que entendemos a palavra, quem viu eu pregar aqui sobre o sonho de Nabucodonosor, a estátua, cabeça de ouro, peito de prata, braços de prata, ventre, vamos assim dizer, de bronze, quadril de bronze, pernas de ferro, pés de ferro com lodo. Quem viu? Ali fala sobre todo o governo humano influenciado pelo anticristo. E qual seja o governo de Lula ou Bolsonaro, é manipulado pelo anticristo. Então não merece a nossa adoração e nem a nossa fé. A nossa fé, o nosso rei, o nosso presidente é Cristo, e ponto final. Quem está entendendo? E o que na lei deles vai de encontro com as leis morais de Cristo, amar o próximo, honrar, ser uma pessoa obediente, de bom testemunho, a gente pratica.
Mas se eles daqui a pouco querer dizer que casamento só é válido se for com homem, mulher com mulher, então a gente tem que estar disposto a sofrer o perigo, a espada, enfrentar a morte. Hoje o nosso ministério está no início. Mas você acha que não vai ter muito camarada avarento, egoísta, que ao ouvir as minhas pregações não vai ter sede de me matar? Como os judeus queriam matar Jesus, se é que já não acontece hoje. Você acha que não? Porque o que nós pregamos mostrando Bíblia para o povo, tira eles de serem explorados e manipulados dentro dessas sinagogas de Satanás. E graças a Deus, Deus nos deu unção também e opera muitas maravilhas por intermédio da nossa vida para a glória dele. Aí o povo vê, realmente eu não preciso pagar nada para receber. É pela graça e pela autoridade do nome do Senhor Jesus. Quem entende? Então hoje eu encerro a pregação aqui. Guarda isso no seu coração. Não pense você, eu sou mais do que vencedor quando está tudo bem. Não, eu sou mais do que vencedor é quando eu passo pelas tribulações e eu continuo firme adorando a Cristo. Porque assim está me reservada a coroa da vida. Amém? Talvez alguém pergunte, pastor, tá bom, eu vi tribulações, lutas, mas aqui na terra tem como a gente ser feliz? Tem como o Senhor nos dar riquezas? Tem como o Senhor nos abençoar? Que é uma pergunta que fica. Hoje a gente falou tanto de tribulação, né? Olha aqui para o pastor, claro que tem. Jesus está dizendo, a tribulação tem duração de 10, ou seja, tem um tempo de ter, e quando você for aprovado, a tribulação o quê? Passa, e você entra na boa terra, vamos assim dizer, e o Senhor muda a tua sorte. Amém? Guarda isso no teu coração. Tem momento de luta? Tem, mas também tem momento de vitória, de alegria. Jesus foi perseguido, mas Jesus também foi em festas, também foi bem recebido, foi adorado. Amém? Agora entenda uma coisa, para você que tem sede de ser próspero do jeito certo, saiba que na Bíblia Sagrada, riqueza anda de mãos dadas com generosidade. Ou seja, a pessoa avarenta, ela prospera, principalmente tirando dos outros, explorando os outros para si, sim ou não? Só que essa não é a riqueza de Deus. A riqueza de Deus, a bênção de Deus que não traz dor, que não traz sofrimento, ela anda junto com ser generoso. Ou seja, você é generoso com o próximo, com a obra do Senhor, com o Senhor Jesus, e Ele te enriquece. Será que isso está escrito na palavra? Você já leu isso na Bíblia? Quer ler para encerrar? Se coloque de pé. Avança umas folhas para frente, se coloca de pé, eu vou fazer a oração final. 2 Coríntios, 2 Coríntios, é só avançar umas 25 folhas. Capítulo 9, versículo 11, depois a gente lê o 10, primeiro 11. Se você tem a Bíblia no celular, veja também, porque isso daqui é importante, se você quer ser os membros do corpo de Cristo nessa terra. Você tem que conhecer Bíblia e agir por causa de Deus, não por interesse, por medo, por obrigação, mas por amor, porque o amor é o vínculo da perfeição. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 11, diz o quê? Está falando que Deus é poderoso para enriquecer-vos, ou seja, enriquecendo-vos em tudo. O que é em tudo? Em tudo é em, seja moradia, seja alimento, seja roupa, seja um veículo para você andar. Deus é poderoso para te enriquecer em... Só que quando Ele enriquece alguém em tudo, quando a riqueza vem dEle, olha só, enriquecendo-vos em tudo, para toda avarência. Bom, alguns falam beneficência, outros falam generosidade. Tanto a beneficência como a generosidade é a mesma coisa. Então a riqueza que vem de Deus, eu posso dizer, aquela pessoa foi enriquecida por Deus, quando eu sei que aquela pessoa é uma pessoa generosa. Quando eu sei que aquela pessoa não é uma pessoa agarrada nas coisas aqui,
da terra, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, a gente que prega a palavra de Deus, sejam tributadas graças a quem? Quando você é generoso com nós que pregamos a palavra de Deus, você está dando graças a Deus. Você não está fazendo para homens, você está fazendo para Ele. Olha no versículo 10 para você entender. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa... Que maravilha! Como assim aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento? Está falando do povo, aqueles que ajudam aos pregadores a pregar essa doutrina, não por interesse, medo ou obrigação, mas por generosidade. É o Senhor quem multiplica na tua vida. É o Senhor quem te sustenta. Amém? E isso daqui é algo muito importante no ministério também, porque indiferente das lutas que passamos, não vamos, seu Claudinei, futuramente o senhor vai estar fazendo cultos e pregando, mas indiferente dos apertos, nós não vamos mercadejar, nós não vamos estipular, nós não vamos obrigar, manipular, criar estratégias. Nós vamos simplesmente ensinar a palavra e crer que aqueles que são generosos, Deus vai multiplicar na mão deles, para que eles dê semente ao que semeia e pão para alimento para aqueles que pregam e vivem do evangelho, do altar. Amém? Glória a Deus. Pode fechar sua Bíblia, que essa mensagem forme Cristo em nós, não só essa, né? Tudo que nós estudamos. Que estejamos firmes e preparados para as lutas que enfrentamos. Glória a Deus. Quem gostou da mensagem? Quem se alimentou da palavra? Gente, escuta o que eu estou te falando. Vai ter pessoas que amanhã depois vai ficar um pouquinho perto de você e não vai te conhecer mais. Vai ter pessoas que vai ver você passar por alguma tribulação e vai dizer, mas é você mesmo? Antes bastava vir uma tribulação, você falava um palavrão, você xingava, você queria beber. Agora você está me convidando para orar? Ah, peraí, o que aconteceu? Aí você vai dizer assim, eu me alimentei tanto da palavra da vida que Jesus foi formado em mim. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive por meu intermédio. Amém? Coloque as mãos no coração, feche os seus olhos. Que alegria, Senhor. Que alegria poder te cultuar. Que alegria poder, junto com um povo sincero, que está conosco unido aqui em Santa Bárbara, no Morro da Água Quente, em Belo Horizonte, em Camaquã, também em Foz do Iguaçu e outras cidades más, estão reunidos conosco por amor, Pai. Estão reunidos conosco por fé, pela verdadeira fé, pela sede da tua sã doutrina, da tua palavra, para receber a tua palavra como vida, como alimento. E eu te glorifico, Senhor, graças eu te dou, graças eu te dou. Eu entendo porque que o Senhor Jesus, agradeceu a Deus e disse, obrigado por revelar essa maravilha do reino dos céus aos pequeninos deste século, e não aos grandes, porque os pequeninos que passam tantas provações e tribulações, Pai, durante toda a eternidade terão as lágrimas dos seus olhos enxugadas. Oh, o Senhor, Ele tem um lugar onde todas as lágrimas do teu rosto serão enxugadas. Ele tem um lugar de fartura, de alegria, de abundância, de honraria, de reconhecimento. E que por intermédio do teu caminho, da tua palavra, da tua verdade, possamos viver a vida da igreja adequada na nossa geração aqui na terra, e estarmos preparados para a tua vinda que pode acontecer a qualquer momento. Digo, o arrebatamento, pois a tua vinda virá depois da grande tribulação. Temos essa porta aberta, igreja, diante de nós, a porta
que nos introduz no reino dos céus e nos livra do anticristo. Que tenhamos força para entrar pela porta apertada e viver uma vida no caminho estreito, enfrentando tribulações por amor a Cristo, angústias por amor a Cristo, fome, nudez, espada, perseguições, tudo por amor a Cristo, sabendo que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Senhor, o Senhor sabe a necessidade de cada irmão, de cada irmã que ora conosco. Antes que essa pessoa peça, como teu servo, Senhor, que o Senhor capacitou a ser supervisor da tua obra, essa obra magnífica, eu intercedo por cada ovelha, Pai, e peço ao Senhor, continua, Pai, curando, levantando, abre portas, Pai, que a tribulação do desemprego, da doença, que tem um tempo determinado para a glória do teu nome, chegue ao fim, em nome do Senhor Jesus. É o que eu peço ao Senhor. Leva, Pai, o teu povo em paz, em segurança, debaixo das tuas asas de águia. E as pessoas que estão em casa cultuando conosco, as fortaleça, as guie, oriente e use-as para conseguirem alcançar toda a família para os teus braços, em nome do Senhor Jesus. Levanta, Pai, segundo a tua vontade, colaboradores, colunas, pessoas generosas, que estarão nos dando o suporte necessário para pregarmos o evangelho do reino, pessoas que o Senhor vai prosperar muito, muito, porque com o Senhor não é tirar, com o Senhor é multiplicar. Diga: Senhor Jesus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu entrego a minha vida em tuas mãos. Diga glória a Deus e dê uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Glórias ao Senhor, poderoso Deus. Amém. Tem uma forma também de você aumentar o teu tesouro no reino dos céus. Quem quer saber como? Ganhando almas. Nós temos ali na porta, bastante convites. Pega para nós, traz aqui na frente para mostrar ao povo. E eu quero convidar você, se for por amor, quem está entendendo? Não é obrigação, se for por amor, e o Senhor já te mostra pessoas que precisam de Jesus, para você me ajudar a evangelizar. Entenda, quem conhece aquela passagem do paralítico que Jesus curou? Quem conhece? Como que aquele paralítico chegou até a presença do Senhor? Como? Sendo carregado. Inclusive, desceram ele pelo telhado da onde o Senhor estava. Quem entende? Ou seja, muitos pecadores, nossos amigos, só vão conseguir vir à casa de oração se você tomar eles pela mão, se você fizer um esforço de colocar no seu carro, na sua moto e trazê-los. Quem está entendendo? Então, se o Senhor traz ao teu pensamento alguém que você quer também que seja salvo, abençoado, leva o convite, convida a pessoa, fala para a pessoa: tal dia eu vou, se quiser eu passo na sua casa, tal horário, a gente vai junto. Fala sobre o ministério, porque às vezes tem um desigrejado perto de você e parou de ir na igreja, não é porque não ama Jesus, é por causa das heresias, do mercadejar, porque foi explorado, por causa de um escândalo, por causa da falta de amor dentro da igreja, por causa das doutrinas humanas, coisas que para a glória de Deus o Senhor nos deu no Espírito a força para vencer todas elas e ser a igreja da restauração. Amém? Quem entende? Então, se você puder nos ajudar a evangelizar e desejar, lá na porta, pegue 1, 2, 5, quantos convites você quiser, e durante a semana vai convidando as pessoas. Glória a Deus. Outro recado, gente, é em relação à TV Caraça. Amanhã
das suas ofertas, eu vou pagar a última parcela dos 3 meses do contrato. E por um tempinho nós vamos parar com a gravação lá. Amém? Mas vamos continuar gravando todos os cultos na terça, na sexta, no domingo. E graças a Deus tem tido ainda mais alcance do que a televisão.